Para o signo Leão, nascidos a 23 de julho a 22 de agosto, elemento fogo, horoscópio para dia 22 a 18 de dezembro. Começamos com a carta predominante. Temos a segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, terça-feira, quinta-feira e agora o final de sábado. Começamos com segunda-feira, Leão. Começamos com 6 de paus. É uma semana que começa com desilusão. Por mais que você se tenha dedicado à perseguição de um sonho, não se sente recompensado. E talvez alguém até o possa ter prejudicado. Ou então apenas o deixou confuso e inseguro. E sentindo-se, ou até mesmo acontecer mesmo, ser excluído de um grupo. É uma carta que também revela atrasos generalizados nos seus planos, bem como suspensão e frustração aí de algum plano, algum projeto ficou aí paralisado, sente-se desiludido e descompensado. Terça-feira temos o As de Espadas, e isso é uma carta que simboliza vitória e progresso. O As traz êxito e um turbilhão de atividades. Apesar da forte oposição, a vitória, a justiça e o progresso, eles estão garantidos. Portanto, independentemente aí dessa desilusão, a justiça está garantida, ela está do vosso lado. Mas talvez tenha que avivar o espírito para aguentar os dramas e os desafios que tem pela frente. É uma carta que também simboliza a faculdade do pensamento e do intelecto. E é uma carta que é um bom pronúncio de êxito em exames. Então, se você tiver que passar para alguma prova, tem mais probabilidade de ter êxito, segundo as suas energias. E independentemente aqui de se sentir desiludido, você é leão, é determinado, é um leão, é forte. É forte, controlador, não desiste tão facilmente, tens garra. Mas agora, à quarta-feira, temos a Imperatriz invertida. Essa é uma carta que indica dificuldade com uma mulher mais velha, ou pode ser uma mãe ou até uma sogra. E possivelmente envolve sentimentos de dependência ou ciúmes. Os problemas financeiros em casa vão se manifestar, como a avareza ou despecismo exagerado. É uma carta que também pode assinalar problemas parentais, indicando a possibilidade de confrontos. Portanto, aí uma mulher mais velha, que você não tem que propriamente ter dependência total, mas pode estar até a viver na casa dela. Mas pode haver aí uma desavença em casa por alguma situação. Pode ser ciúmes, tá? Pode ser pode ser antes de ciúmes, em vez de uma mulher mais velha, pode ser a sua mulher e ser mais velha que você e ter ciúmes, ou uma situação que provoque isso, ciúmes, na sua mãe, sogra, ou então pode, em vez disso, ser problemas financeiros. Tá? Ou pode a pessoa querer exigir mais do que você esperava, ou seja como for. Vamos agora à quinta-feira. Quinta-feira temos o diabo. O diabo simboliza a tentação. É uma carta que diz que só fala sobre um caso amoroso sem saída ou a queda nas garras da ambição. Talvez investindo energia ou dinheiro na pessoa ou projetos errados, em prol de ganhos a curto prazo. Portanto, pode você estar a investir, não que a pessoa não seja certa, não é? Mas a forma como está a gastar o seu dinheiro com a pessoa é errado, devido a tentações de curto prazo, sim, e corre sede de poder e de domínio, e corre o perigo de estar a permitir que os seus instintos básicos, como a luxúria, a ganância ou a sede de poder e de domínio, se sobreponham a tudo o resto. Pode quebrar esse encantamento se estiver disposto a fazer um pequeno sacrifício para receber uma recompensa no futuro. Pode ter a ver com esta situação, você estar a gastar o seu dinheiro até onde não devia,
Portanto, já desde terça-feira, essa carta vinha a avisar que terça-feira que existe vitória, justiça e progresso, estão garantidos, mas que tinha que aguentar aí uns dramas pela frente. Mas que se fosse posto à prova que ia-se superar. Daí o êxito, certo? Pronto. Mas há aí uma tentação aí no meio. Você talvez deva sacrificar uma coisinha ou outra para facilitar a situação. Ou pelo menos evitar aqui tanta fervura para nada. Para pelo menos poder evitar aí a situação em casa. E agora, para sexta-feira, temos a carta do 3 de espadas. E o 3 de espadas significa desgosto, mágoa. Indica que deve abordar uma situação dolorosa e inevitável nesta sexta-feira. É uma carta que lhe traz desgosto, mágoa e uma profunda desilusão. Em consequência, a perda de uma relação ou até de um ideal. A única alternativa é aceitar a situação, ciente de que das ruínas nascerá algo de melhor. Nessa semana vai haver aí uma desilusão. Pode ser amorosa, um campo amoroso, como outro campo. Tá? Pode ser um amigo, um sócio. Mas vai haver aí um desgosto, uma mágoa, uma situação que vai ser inevitável. E sábado temos a carta do Valete de Espadas invertido. Isso é uma carta que simboliza discórdia. O leitor nem sabe a quantas anda. Será ladrão, má língua ou talentoso manipulador? Ele oferece-lhe informações erradas e deixa-o desorientado. A real possibilidade de logro. Como indicador de uma situação, deve verificar tudo quanto for papelada e contratos de algum tipo para identificar possíveis armadilhas nas entrelinhas. Ok, vai haver aí uma mágoa, uma desilusão e, portanto, também uma discórdia. Portanto, pode não ser no amor, pode ser aí um sócio ou um amigo, por causa de uma ideia ou de um plano. Veja se não é virgem. Com virgem que esteja a lidar. Se não for, deixe para lá. Apenas foi a minha intuição a perguntar, porque eu fiz também leitura para virgem. E temos para domingo, que acaba a semana, com As de Paus. É uma carta que simboliza êxito criativo, como energia, o símbolo de uma energia masculina e criativa. É uma carta que expressa inspiração, boa comunicação, portanto, tinha começado a semana com uma má comunicação, vai acabar com uma boa comunicação, favorecendo todos os planos e projetos novos, que esteja a montar um negócio ou vias de construir uma família, seja quais for que esteja nos seus planos. Eu acho, ele prevê muito êxito e neste momento está em perfeitas condições para dar um importante passo em frente. Portanto, êxito. Até uma semana que começa com má comunicação, pode estar aqui envolvido aqui com uma mulher mais velha, com quem pode entrar em discórdia. Vai haver uma mágoa esta semana também, assim como também há aí uma tentação. Não sabemos se essa mágoa pode estar ligada a quem tem, com quem tem essa relação de tentação, ou essa mulher mais velha, mas vai haver discórdia, tá? Logo a seguir à mágoa, não sabemos, mas pode estar ligado. Assim como também vai haver progressos, êxito, justiça, não é? Mas primeiro que isso, terá aí umas tentações e talvez até alguns problemas financeiros devido a essas tentações. Não porque não pode com isso, mas não é uma boa altura para estar a gastar nisso, tem onde gastar, ou tem que poupar ou investir noutra coisa. Mas não lhe dá muito jeito aceder a essa, entregar-se totalmente, tá, a essa tentação. Resolva aí os seus problemas em casa, e essa mágoa que lhe traz discórdia, as coisas resolvem-se a falar. Vamos, portanto, entender
Aqui o significado todo da semana com a carta predominante. Uau, o As de Copas é uma carta que simboliza amor. Está associado ao elemento água ou amor e emoção. É uma carta que prevê realização emocional, criativa e contentamento na sua relação, uma paixão por alguém ou por um ideal que seja ligado a uma vocação espiritual ou artística, mas é algo que mexe com a sua alma, com o seu coração, que lhe traz ali vibração. Indica igualmente, em alguns casos, não é? Mal seria se fossem todos, igualmente gravidez e maternidade, porque o cálice também transborda, também está a transbordar a feminilidade suprema, não é? É também o seu significado. Mas é amor, emoção, algo que lhe faz sentir bem, pode estar ligado com a tentação, ou não, está bem? Mas é uma semana que tentamos nós entender esta semana, uma semana de amor. Bem, talvez esse amor o faça sentir-se criando ali o seu mundo ilusório, não que seja mau. Você tenta ser o melhor de si para essa pessoa. Então, mas é uma semana de justiça, uma semana que começa com falta de comunicação, vai haver mágoa. Eu acho que isto envolve até vários, parece que está a envolver mais do que uma situação ao mesmo tempo. A carta do conselho é o 3 de paus invertida. Essa carta adverte-nos para o mal entendimento. Então, pode haver aí mal entendimento durante a semana, mau entendimento, e isso ser aí os únicos equívocos, que estas cartas nos indicam, devido a conversas de mal entendidos que o vão impedir de dar início a um projeto ou de obter um consenso em um grupo, no qual se refere ao problema que lhe bloqueia a passagem. Saiba, porém, que pouco pode fazer a não ser evitar confrontos diretos. Pode estar envolvido aqui com isto. Talvez não que você, não é? Você neste momento se calhar precisou de investir em alguma coisa e alguém não gostou disso. Por causa, se calhar, da altura do ano que é. E isso ser a sua tentação. Em vez de ser uma pessoa, ser um projeto, alguma coisa. E vai haver justiça, êxito, mas você vai ter que passar aí pelos dramas, tá? E que eles podem ser evitados aí com uma boa conversa, tá? Esta carta, como esta, prevê êxito. Pode estar relacionada aí com esse projeto ou essa ideia que você tem em mente. Ok? Mas é uma semana aí com um bocadinho de drama, tem um bocadinho de dramas em casa, mas nos projetos parece estar a correr bem, no amor também, que é uma semana de amor. Se nós formos a ver isto no contexto de amor, estas cartas, é uma semana que começa com pouca comunicação, você envolver-se na sua faculdade do seu pensamento e do seu intelecto. Essa falta de comunicação pode trazer aí uma situação que envolva ciúmes, dependência emocional, e pode até ser você com alguém ou alguém consigo, mas que haverá justiça, só que isso ainda envolve, antes de lá chegarmos, alguns dramas. Se calhar porque a relação pode ser boa, mas ainda está aí um pouco mal orientada, ainda não estão os dois bem em sintonia um com o outro, e isso lhe trazer aí uma mágoa, e essa mágoa trazer discórdia, mas o amor continua, tá? O amor continua. E esta carta diz-nos para termos cuidado com mal-entendidos. Portanto, seja no amor ou nos negócios, pode haver mal-entendidos, mas a paixão pelo que fazem ou pela pessoa que têm em mente se mantém, e a semana vai acabar com uma boa comunicação, depois de uma mágoa, porque parece que é preciso de haver algo mais que vos toque mais a si ou o parceiro para terem uma conversa. Em vez de terem logo essa conversa, não, vocês deixam ir, ou então, portanto, seja como for, essa mágoa ou essa discórdia pode estar envolvido mal entendido. Esta carta também de mal entendimento pode estar-nos a falar sobre a mágoa, ou essa pessoa mais velha não tem de ser propriamente uma mãe, pode até ser uma mulher que depende de vocês, por exemplo,
ou alguém que depende de vocês e que é mais velho do que vocês, ou que vocês dependem, e haverem os problemas financeiros, e isso trazer aí umas desavenças, umas discórdias, e a discórdia pode até nem estar a ver com a mágoa. Isto vamos lá ver, cada um vê como bate a sua sintonia. Se for preciso, voltam a ver o vídeo e vejam especificamente o que significa cada carta e poderem fazer aí a vossa sintonia. Espero que tenha batido ressonância a minha interpretação e que me tenha ajudado. Até ao próximo vídeo. Leão.